Boa noite, senhoras e senhores. Queremos contar para vocês a história do Natal. Mas para isso, quero convidar todos vocês a viajarem no tempo e no espaço conosco. E assim, a história do Natal pode ser vista de uma maneira especial. A nossa história começa com a criação do mundo, onde Deus, com muito amor, fez coisas maravilhosas. Mas essa parte da história, as nossas crianças vão contar para vocês. 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. Olha ao seu redor e preste atenção. Queremos cantar sobre a criação. Quem é que fez a natureza tão linda? Quem será o autor da vida? Eu sei muito bem, pois ele mora em meu coração. Em meu coração. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No primeiro dia, o Senhor ordenou que haja luz, foi o que ele falou. Separação entre a noite e o dia, as trevas de noite e a luz de dia. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. A luz e as trevas, a noite e o dia, Deus criou no primeiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No segundo dia, você sabe o que Deus criou? O firmamento lá no alto colocou. O céu azul colore o nosso dia e bem pintado de nuvens branquinhas. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. Céu azul, as nuvens branquinhas, Deus criou no segundo dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No terceiro dia, Deus criou os mares, a terra seca, cheia de árvores, grama verdinha cobriu o chão, e frutas gostosas a laranja mamão. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. A terra e o mar, a grama verdinha, Deus criou no terceiro dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. E no quarto dia, Deus criou o sol, fez a lua e as estrelinhas. O sol grandão pro dia governar, e a lua branca a noite clarear. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. O sol, a lua e as estrelinhas, Deus criou no quarto dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em apenas 6 dias, Deus tudo fez. No quinto dia, Deus encheu o mar com peixes grandes e pequenos a nadar. Fez os passarinhos a voar e todas as aves gostam de cantar. Deus olhou e viu que tudo isso era bom. Era bom. Peixes grandes e pequenos do mar,
homens fomos criados para viver com Deus, passear com Ele e amá-lo acima de todas as coisas. E tudo estava mesmo maravilhoso. Até que o inimigo de Deus olhou para tudo isso com muita raiva e arquitetou um plano para separar o homem de Deus através do pecado. Mas Deus é perfeito e a sua glória não pode ser derramada onde há pecado. Assim, se o homem pecasse, ficaria separado de Deus. Foi exatamente o que aconteceu.
doenças e todas as coisas ruins que trazem sofrimento aos homens. E, ainda pior, o pecado separou o homem de Deus e condenou todos à morte e ao inferno. Pois o salário do pecado é a morte, e essa dívida é impossível ser paga. Mas Deus não deixaria sua criação sofrer assim. Condenado à morte por causa do pecado. Por isso ele traçou um plano para pagar a dívida do homem com a morte e o inferno, enviando Jesus até nós como homem, para viver uma vida santa e vencer o pecado. E Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho. Jesus nasceu.
bebeu, cresceu, em corpo, alma e espírito. Sobretudo, em ele, estava a bênção de Deus Pai. Jesus foi uma criança diferente das outras. Ele era obediente, prestativo, estudioso, dedicado. Aos 30 anos, o mestre começou seu ministério em uma festa de casamento, mostrando para todos nós quanto ele se importa até nas pequenas coisas de nossas vidas. Dia feliz de um rapaz, sonhos de amor da menina, flores, cantigas e paz na união destas vidas. Em meio à festa e à luz, gente, barulho no ar, chega o amigo Jesus para participar. Mas de repente faltou o vinho que a festa alegrava, e a mãe de Jesus me avisou: eis que a bebida se acaba. Ai, como é triste chegar ao fim de toda alegria, não ter mais como brindar a beleza e a poesia. Logo chamaram Jesus e ele ordenou num instante: encham de água as talhas e sirvam adiante. Eis que o milagre se fez, a água se transformou em vinho ainda melhor. Toda alegria voltou. Eis que o milagre se fez, a água se transformou em vinho ainda melhor. Toda alegria voltou. Dia feliz de um rapaz, sonhos de amor da menina. Depois de seu primeiro milagre, Jesus não parou mais de exercitar o seu ministério. Ele andava por todas as partes, expulsando os espíritos imundos e tratando a alma das pessoas. O amor de Deus estava com o Filho, que nos foi enviado, para tomar conta de nós. Ele não fazia diferença entre rico e pobre, negro ou branco. Deus veio para amar, cuidar, abraçar até os dias de hoje.
do nosso pecado. E foi para pagar essa dívida que Jesus a si mesmo se entregou. Ele padeceu dores terríveis, ações de injúrias. Ele sofreu mais que qualquer outro homem já sofreu. Na sua morte, morte de cruz. Açoitaram, desprezaram, o levaram para a morte. Uma coroa de espinhos colocaram em sua cabeça. Zombavam e diziam: eis ali o rei dos judeus. Bateram em sua face, viram mestre, levaram pra crucificação. Crucifica,
sem fim. Até o céu se fechou e a escuridão tomou conta de tudo. O luto no coração daqueles que andaram com ele era quase insuportável. A esperança e o amor que nasceram com Jesus pareciam ter morrido com a sua morte. Tudo estava acabado. Mas esse não era o fim da história. O poder de Deus que estava sobre a vida de Jesus era tão grande que nem a morte pôde deter o Filho de Deus. Ele foi ao inferno, libertando todos os cativos. O preço pelo pecado de cada homem havia sido pago pelo sangue de Jesus. Todos foram libertos e ganharam vida, e vida em abundância. Nós fomos feitos livres, livres pelo sangue de Jesus. E ainda mais, 3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, mostrando para todos que nem mesmo a morte tem poder sobre ele. Sepulcro de Jesus, mas ao chegar não puderam achar, só viram um clarão e uma luz. Maria sentou no cantinho ali.
da tristeza, da doença, do pecado. O inimigo das nossas vidas fica o tempo todo dizendo, tentando nos convencer de que a vida mesmo assim é difícil, é cheia de amargura. Mas não foi isso que Deus prometeu para nós. Ele prometeu que teríamos, Ele veio para que teríamos vida e a teríamos em abundância. Ele prometeu que nós estaríamos em paz, mesmo nas guerras, felizes, mesmo na tristeza. E essa felicidade é uma felicidade sobrenatural, que só vem de Jesus Cristo. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E você, tem se sentido cansado das lutas da vida, sobrecarregado, amargurado? Deus te promete uma vida tranquila e cheia de paz ao lado dele. Lá
glória, toda honra sejam dadas ao Senhor. Hoje em dia, nós vivemos dias em que as pessoas, o ser humano, ele tem andado com a sua alma tão cansada. Nós olhamos à nossa volta e nós vemos em nossas próprias casas, às vezes no nosso próprio espelho, pessoas tão cansadas, tão aflitos, cansados da doença, cansados da luta do dia a dia, que é tão difícil, cansado de bater e não ver a porta se abrir, cansado de lutar e não vencer, cansado da tristeza, cansado da correria. E quantas vezes o nosso coração se sente tão pequeno, tão amargurado, e a gente fica sem esperança, não sabe o que fazer, porque parece que tudo ao nosso redor tenta nos destruir. Essa cantada foi feita para dizer para você que se sente assim, que embora as dores da vida sejam reais, o amor de Deus é maior que todas as coisas. O amor de Deus é maior que a doença.